Existe uma história de um pai que possuía muitos bens, tinha muito recurso, e ele tinha um filho, e com medo desse filho assumir aquilo tudo e talvez não dar valor para aquela posse, para aquela riqueza, para aquilo tudo que ele tinha conquistado, ele teve uma ideia. Ele levou o seu filho para a casa do irmão que vivia num campo e passou 2 dias com ele naquele lugar, vendo a família, vendo a necessidade de trabalho, plantar e tudo aquilo. E na volta para sua casa, então ele começa a perguntar ao seu filho: filho, você gostou da nossa viagem? O filho respondeu: gostei. E o pai então pergunta: o que você aprendeu, meu filho? E o filho então responde: pai, eu aprendi que a gente tem uma casa muito grande, com uma piscina muito grande. E eles aqui, eles têm um riacho sem fim. Eu aprendi que a gente tem um quintal muito iluminado, uma casa com muitas luzes, mas nada se compara àquele céu estrelado naquele lugar. Pai, eu aprendi que nós temos muitos pássaros em gaiolas, mas o canto daqueles pássaros, daquela floresta, daquele lugar, naquela manhã e no nascer do sol é algo fenomenal. Pai, eu aprendi que temos tantas coisas, mas eles têm tempo para a família que nós não temos. E principalmente, pai, eles oram todos os dias, quando vai comer, quando vai dormir, e juntos em família. E nós comemos e cada um vai para o seu quarto, cada um tem os seus afazeres, cada um vê a sua TV. Eles têm unidade e oram a Deus todos os dias e nós não temos isso. Muito obrigado, pai, por essa experiência e por mostrar quanto nós somos pobres. Às vezes temos tantos sonhos, sonhos de se formar, de possuir uma boa casa, um carro do ano, uma família, riquezas, e quando alcançamos esses sonhos, às vezes paramos de viver, às vezes perdemos outras prioridades. Quantos alcançam um bom emprego, um recurso e perdem a família? Quantos alcançam uma vida maravilhosa, mas perdem a saúde? A verdade é que temos trocado muitas prioridades, temos mudado o que realmente importa, temos perdido uma vida maravilhosa por dinheiro, por saúde, por recursos. E eu quero te trazer à memória alguém, José. Se tem alguém que foi sonhador na Bíblia, esse alguém foi José. Teve sonhos fortes, sonhos que os seus irmãos não gostaram, que nem seu pai Jacó gostou. E eles se ajoelhariam perante ele, e realmente isso aconteceu. Ele foi o governador do Egito, ele cresceu e na necessidade, na falta de alimento em todo o mundo, os seus irmãos tiveram que ir ali e pedir ajuda a ele, sem saber que era ele. Foi vendido como escravo. Mas uma parte que às vezes a gente não fala muito é que no final da vida de José, ele fez um pedido. Gênesis 50, do versículo 24 ao 26, diz que ele obrigou, deu ordens, fez um juramento aos seus irmãos para ser enterrado na terra que era deles, não naquele lugar, não no Egito. Ele passou o final da vida dele muito bem, com a sua família, com recursos, com dinheiro, como tudo que alguém poderia querer, mas ele sabia que o sonho dele era menor do que do seu pai, do que do seu avô, do que de Abraão. Tinha uma terra prometida para eles e não era ali no Egito. Ele manda os seus irmãos a enterrarem ele, os filhos dos seus irmãos, a geração que viria, a enterrar ele na terra que ele possuiria, na terra que era deles por direito. E assim foi. Depois de muito tempo para frente, Moisés lembrou desse pedido, lembrou desse juramento e carregou os seus ossos, os ossos de José, para uma terra que eles iriam alcançar, a terra de Canaã. E mesmo no trajeto, Moisés não conseguiu entrar naquela terra, mas Josué entrou. E em Josué 24, versículo 32, mostra: os ossos de José foram enterrados em Siquém, lugar onde Jacó, seu pai, havia comprado. Eu quero te motivar. O que vale de verdade nessa vida? Será que é o dinheiro e perder tanta coisa? Será que é o sucesso e perder uma vida com Deus? Será que é se dar muito bem e perder o céu?
que vale de verdade é viver relacionamento com Deus. É realmente sonhar sonhos maiores. Ele poderia ter alcançado os sonhos que ele teve e morrido feliz, mas tinha um sonho maior, o sonho de Abraão. Tem sempre um sonho maior do que o seu. Tem sonho do seu pastor, tem o sonho dos seus pais, tem o sonho de Deus. Esse vale muito mais a pena do que o seu. Os planos dele são maiores do que os seus. Não que você não possa viver os seus, pode sim. Deus tem coisa maravilhosa para você, mas não se esqueça, os sonhos de Deus são melhores e maiores. Busque Ele, mude as suas prioridades, mude aquilo que você pensa ser o melhor, viva mais, ame mais, tenha mais tempo com a sua família, mude as suas prioridades. Recursos, ter, saber, querer é muito bom, mas não é o mais importante. Deus tem sonhos maiores para você e os dele é o que importa. Deus abençoe a sua vida.